Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 3, que tem como título Para Todas as Gerações. O verso dessa semana está lá em Gênesis, capítulo 6, verso 8, e diz assim: Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Interessante nós analisarmos de Gênesis capítulo 3 até o capítulo 6, que nós vemos ali uma progressão da maldade devido à entrada do pecado no mundo. Lembre que o pecado entrou, acaba ali destruindo aquilo que era original na criação, digamos assim, e esse pecado ele vai destruindo aos poucos os seres humanos por conta da maldade que ela vai aumentando cada vez mais. E interessante nós analisarmos nos nossos dias hoje como, de fato, a maldade ela tende a aumentar, né? Não é nada de incomum nós ouvirmos pessoas falando que hoje acompanham, de certa forma, maldades que a gente vê nos noticiários, nos jornais, com mais frequência do que alguns anos atrás, né? Pessoas que nem acreditam em Deus, nem acreditam na criação, nem acreditam na Bíblia, mas falam claramente que hoje enxergam uma maldade nos seres humanos que anos atrás não enxergavam. Não que anos atrás era bom, não, negativo, né? Mas hoje é pior. A frequência de certas maldades é maior, né? A potencialização, digamos assim, da maldade do homem, ela de fato tem aumentado, né? Como eu falei, a gente ouve pessoas que nem creem na Bíblia falando essas coisas. E hoje, então, nós conseguimos enxergar isso claramente nas nossas vidas. E naquele momento, a gente percebe também essa progressão da maldade devido à entrada do pecado. E aí a gente vai ler juntos agora Gênesis capítulo 6, o verso 5 e o verso 11, que justamente é ali o momento em que essa maldade ela está muito grande. Acompanhe comigo Gênesis 6, verso 5 e verso 11. Diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então é justamente nesse cenário de uma potencialização da violência e da maldade humana que surge aqui o momento em que Deus busca uma pessoa para fazer uma aliança para que a raça humana não fosse extinta. Porque Deus ele tinha decidido acabar com a maldade, mas ele, toda a sua misericórdia, todo o seu amor pela sua criação, ele quer, obviamente, que os seres humanos eles continuem, mas a maldade naquele momento ela tinha que encerrar. E então é nesse contexto que Deus faz uma aliança com Noé. E quem era Noé? A Bíblia ela traz aqui algumas características de Noé, e de forma muito interessante. A gente vai acompanhar agora aqui em Gênesis capítulo 6, verso 9, algumas dessas características de Noé. Diz assim: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Perceba três características que fazem com que Noé se torne apto, digamos assim, a receber, né, essa aliança que Deus faria ali com os seres humanos para que a raça humana não fosse extinta. Agora, Noé era perfeito? Noé era sem pecados? Porque a gente percebe que Deus ele quer acabar com a maldade, aquela violência que estava realmente muito grande naquele momento e precisava dar um basta para que a raça humana justamente pudesse continuar vivendo. Porque se Deus ele não interfere naquele momento, é evidente que a raça humana deixaria de existir por si só, né? E a gente vê isso hoje. A gente percebe hoje o como que Deus ele precisa em algum momento de fato dar um basta, porque senão a raça humana ela se encaminha para a sua extinção, né? Mas não é o plano de Deus. Então, por isso que a gente sabe que Deus, a gente falou isso na lição de Isaías, na última lição do trimestre passado, né, da terra renovada, e a gente percebe, então, esse plano de Deus para que a humanidade ela possa, então, voltar ao que era original e viver eternamente feliz. Mas hoje a gente vê claramente, se a humanidade continuar da maneira que está, ela tende a ser extinta, né? Então, aqui naquele momento, a gente percebe da maldade dos seres humanos e tem Noé, que é íntegro, justo, andava com Deus. Aí vem a pergunta:
Tá, então ele não era pecador, então ele era sem pecado, já que ele era íntegro, andava com Deus, era uma pessoa justa e Deus queria acabar com a maldade por conta dos pecadores, digamos assim, então não era sem pecado? Não, não era sem pecado. E a gente percebe isso no verso anterior, no capítulo 6, verso 8, que diz assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Justamente o verso da semana que a gente leu, mas aqui nessa tradução diz, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Na tradução que nós lemos no verso da semana, diz que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Não é nada muito diferente, tendo em vista que a graça é justamente o favor misericordioso e imerecido de Deus. E para um ser humano compreender essa graça, é justamente porque o ser humano ele é pecador. Porque a graça, esse favor misericordioso e merecido de Deus, ele é justamente oferecido a um pecador. E Noé, por ser um pecador, ele compreende essa graça, ele compreende esse favor misericordioso e merecido de Deus, justamente porque ele andava com Deus. Mas ao entender essa graça, ao perceber e ao compreender a necessidade dessa graça, deixa claro que ele é um pecador. Se ele não fosse pecador, ele não precisava de graça nenhuma. Mas deixa claro então esse verso que não era um pecador também. Porém, andava com Deus, era justo, era íntegro, e esse conjunto de elementos, de características, inclusive o fato dele também ser um pecador e que compreende a graça de Deus, o tornam então aptos a fazer essa aliança com Deus. E Deus então faz aliança com Noé. E quando a gente vai para essa aliança, lá em Gênesis capítulo 6, verso 18, que diz assim: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Perceba que Noé, e a lição deixa claro para a gente aqui isso, Noé ele poderia aceitar essa aliança ou não aceitar. Ele poderia obedecer ou não obedecer. Lembre que nós falamos na lição anterior, os elementos fundamentais da aliança nossa com Deus. E nós temos apenas uma obrigação dentro dessa aliança, que é a obediência. Se nós obedecemos, a aliança ela segue valendo, digamos assim, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Se nós desobedecemos, a aliança perde valor e a gente fica aí, então, correndo os riscos, né, que nós mesmos nos colocamos como seres humanos pecadores. Então, Noé ele poderia aceitar a aliança ou não. A obediência faria com que os seres humanos, então, pudessem ali continuar vivendo através da família de Noé. Se ele desobedecesse, obviamente, todos ali iriam morrer. Agora, nós percebemos que o ponto interessante dessa aliança é que Noé, se ele obedece, ele tem o benefício de viver. Ele e a sua família ali no caso. Se ele desobedece, ele morre. Então, o único beneficiado, digamos assim, na aliança foram os seres humanos. Correto? E qual é o benefício de Deus dentro dessa aliança? Deus ele faz aliança com os seres humanos e qual é o benefício que Deus tem dentro dessa aliança? Só os seres humanos têm benefício? Será que Deus tem algum benefício também dentro dessa aliança? Das alianças, né, que ele vai renovando de acordo com a história, a gente vai acompanhar isso na lição desse trimestre. Interessante nós enxergarmos isso porque Deus também tem um benefício, só que é diferente do benefício dos seres humanos. O benefício dos seres humanos muda, digamos assim, a existência, a vida dos seres humanos por completo, porque se obedece, vive, e se desobedece, morre. É basicamente isso. Né? Então, a obediência é que vai nos levar a viver ou não. Ponto. E o benefício de Deus é um pouco diferente, porque não é um benefício que altera a sua existência, até porque a existência de Deus não depende em nada de nós. A existência de Deus, na verdade, não depende de absolutamente nada, ele simplesmente existe, sempre existiu e sempre irá existir. Então, qual é o benefício que Deus tem dentro dessa aliança? E a lição traz uma analogia muito interessante que deixa claro essa questão, que deixa claro essa ideia de qual é o benefício de Deus dentro dessa aliança. E a analogia é a seguinte: pense num homem que cai em alto mar, né, cai de um barco, e uma pessoa de dentro do barco joga então uma boia para que esse homem possa ser salvo. E diz para a pessoa, diz para o homem que está no mar, pegue a boia para que você seja salvo. Então o homem ele poderia obedecer ou desobedecer. Se o homem obedece, ele pega a boia e é salvo. Se ele desobedece, ele tenta ali
se salvar pelas suas próprias forças e, evidentemente, ele vai acabar morrendo. Agora, se o homem pega ou não a boia, se ele se salva ou não, a pessoa que jogou a boia, a vida dela não vai mudar. Ela vai continuar existindo se o homem viver ou se o homem morrer. Agora, é evidente que se o homem obedece, o homem pega a boia e ele consegue, então, ser salvo, a pessoa que jogou a boia terá a satisfação de ver aquele homem vivo, terá a satisfação de ver aquele homem salvo. E esse é o benefício de Deus. Deus, ele nos dá a oportunidade de nos salvar. Ele nos dá a oportunidade da salvação. Ele quer fazer uma aliança com cada um de nós. Ele quer que nós entremos, na verdade, na aliança que ele faz com a humanidade para que nós sejamos salvos. Se nós obedecermos e formos salvos, Deus terá o benefício de apreciar a nossa salvação. Terá o benefício de usufruir, digamos assim, de ver a sua criação sendo salva. Senão, simplesmente iremos morrer e Deus continuará existindo e sendo Deus da mesma maneira. Não mudará nada. Portanto, veja que Deus, ele faz isso porque ele nos ama. Não é porque a sua existência vai mudar. Não é porque a vida de Deus vai mudar, digamos assim. Deus faz isso, Deus faz uma aliança conosco, porque ele é misericordioso e ele nos ama infinitamente e quer ter a satisfação de nos ver salvos. Que maravilha isso, né? Dando sequência, então, no nosso estudo, nós vamos para Gênesis capítulo 9. Não vamos ler, porque o verso aqui é um pouco grande, mas de Gênesis capítulo 9, verso 12 ao verso 17, tem uma aliança muito interessante, que é a questão do arco-íris. Lá no verso 15, né? Lembre que é Gênesis 9, 12 ao 17, mas lê comigo o 15, diz assim: Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Aqui Deus, ele trata da questão do arco-íris. Lembre que o arco-íris, então, aqui está bem explicado, ele é uma aliança em que Deus faz com os seres humanos, com a geração de Noé e com todas as gerações futuras, de que esse seria o sinal que a terra jamais seria destruída novamente por um dilúvio. Que os seres humanos jamais seriam destruídos novamente por um dilúvio. E aqui é interessante que essa aliança tem uma peculiaridade, tem uma diferença. Conversamos ainda agora, e também na lição anterior, que toda a aliança de Deus tem alguns elementos, e o elemento que é a parte dos seres humanos é a obediência. Falamos isso também anteriormente, que a obediência, inclusive, também é benefício próprio, pois Deus, quando nos pede obediência, ele não nos pede obediência porque ele quer seres o obedecendo simplesmente. Não, é porque ele sabe o que é melhor para nós, e nós devemos obedecer porque obedecendo nós estamos fazendo o que é melhor para nós mesmos, de acordo com a vontade de Deus. Agora, essa aliança do arco-íris, ela tem uma diferença. Ela não pede esse elemento de obediência. Deus, ele faz essa aliança com a geração ali de Noé e todas as gerações futuras, dizendo que esse seria o sinal que a terra jamais seria destruída novamente por um dilúvio, que os seres humanos jamais seriam destruídos novamente por um dilúvio, e não nos requer obediência. Independente de obedecermos ou não, os seres humanos não serão mais destruídos por um dilúvio. E essa aliança tem essa peculiaridade. E aqui deixa ainda mais claro a misericórdia de Deus pela humanidade, o amor de Deus por nós, a misericórdia que ele tem por cada um de nós. Ou seja, essa aliança tem um diferencial, não precisamos fazer nada e a aliança está valendo, né? A aliança continua em vigor, independente do que eu fizer. Talvez essa aliança aí, Deus saiba, né, que como o homem ele vai me desobedecer mesmo, e eu sei disso, e eu não quero destruir mais os seres humanos com o dilúvio, eu vou fazer essa aliança e não depende nada dos seres humanos, porque se depender dos seres humanos, eles vão acabar sendo destruídos de novo, eu sei disso, né? Não sei, né, o que Deus pensou nesse sentido, para fazer uma aliança conosco simplesmente, assim, sem depender nada de nós. É amor, né? É o amor, né? Não tem explicação, é o amor, é a misericórdia de Deus pelos seres humanos, né? E é a sabedoria de Deus que é infinita, obviamente sabendo que se dependesse de nós, certamente os seres humanos teriam sido destruídos várias vezes por dilúvio, porque nós teríamos desobedecido várias vezes, né? Mas está aqui, mais uma vez, a comprovação do amor de Deus pelos seres humanos, da misericórdia de Deus
pela raça humana. E já nos encaminhando para o final, lá em Gênesis capítulo 7, verso 23, diz assim, 7, verso 23, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Aqui interessante, a primeira ideia que a Bíblia traz para nós sobre o remanescente. Lembre, se você acompanhou a lição conosco, a lição de Isaías do trimestre passado, alguns momentos Isaías traz a ideia do remanescente, né? O povo que vai ser exilado, mas haverá o remanescente. Ele traz essa ideia do remanescente várias vezes, e aqui é o primeiro momento que aparece essa ideia do remanescente, né? Aqueles que ficam, e ficam para cumprir, obviamente, uma missão. E aqui, então, Noé e aqueles que com ele estavam na arca seriam os remanescentes. Aqui, então, a Bíblia traz a primeira ideia do remanescente, né? Aqueles que permanecem e certamente permanecem ali com um objetivo, com uma missão divina, né? Então, basicamente, nós falamos aí de todos os assuntos que a lição tratou essa semana e que nós possamos, então, compreender cada vez mais essa aliança que Deus faz para conosco, né? Esse amor que Deus tem para nós, essa misericórdia. Isso faz com que Ele realize essa aliança com os seres humanos para nos salvar. Para nos salvar. E assim como Ele fez com Noé, com os seus familiares, salvou Noé e seus familiares, Ele deseja nos salvar também, salvar cada um de nós, salvar você, os seus familiares. Esse é o desejo de Deus. E lembre que o único benefício que Deus tem é de poder apreciar os seres humanos sendo salvos. Né? Mas depende de nós, depende da nossa obediência, depende da nossa compreensão da aliança e da nossa obediência. Lembrando sempre que obedecer a Deus é também um benefício para nós. Então, que possamos compreender isso, possamos compreender esse amor divino. Compreendendo o amor divino, certamente nós passaremos a desejar obedecê-lo. Enquanto não compreendermos o amor de Deus por nós, nós não vamos obedecer. Nós não obedecemos quem nós não acreditamos que nos ama. Né? Então, nós precisamos compreender esse amor. E esse momento do dilúvio, né, onde Deus salva Noé e sua família, inclusive após Deus faz essa aliança através do arco-íris, isso aqui é alguns pequenos detalhes do amor de Deus pela humanidade, que possamos então compreender esse amor, essa misericórdia, desejando, portanto, obedecê-lo, fazer parte dessa aliança, que só trará benefícios para cada um de nós. Que Deus possa te abençoar. E a gente se vê então no próximo estudo. Até lá.